de Deus, que é fiel e poderoso. Gostaria de deixar um versículo que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 12. Deus Aleluia. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E esteve com eles 6 anos escondido na casa de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou sobre a terra. Amém, meus irmãos, pode se assentar. Desde já quero aqui agradecer a oportunidade concedida pela irmã Cindy, pela irmã Kenny, pelo convite de estar nessa noite trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Agradecer também o pastor, toda a liderança da igreja, o corpo de obreiros. Nesta noite eu queria lhe dizer, antes de nós começarmos a andar pela palavra de Deus, eu quero lhe dizer que você não está só numa casa. Você nesta noite aqui não está só em um templo. Aleluia. Eu quero lhe dizer uma coisa. Aqui também é um hospital que atende aquele que é poderoso para curar qualquer doença, que é poderoso para dar até a vida de volta a quem perdeu. Eu quero lhe dizer nesta noite que aqui é um refúgio, aonde muitos que te perseguem, aonde muitos que tramam contra a sua vida, se você estiver aqui, eles não poderão tocar em sua vida, eles não poderão te alcançar, eles não poderão, aleluia, destruir aquilo que Deus tem para você, porque aqui é uma fortaleza. Aleluia, aqui é guardado pelo leão da tribo de Judá, e ele é poderoso. Esta palavra de 2 Crônicas, do capítulo 22 ao 23, vai nos falar de Joás. Joás, ele é filho de Acasias. Acasias, ele é filho de Jeorão. Jeorão, ele tinha por mulher a Atalia. E Atalia, ela era filha de Acabe. Atalia, ela era filha de Jezabel. E nós sabemos que nos dias de Acabe, nos dias de Jezabel, eles ali se desviaram e desviaram todo o povo dos caminhos do Senhor. E Deus, ele tinha feito uma promessa ao segundo rei da história de Israel, ao rei Davi. Quando Davi tem ali no seu coração o desejo de construir um templo para Deus, Deus ele aparece a Davi e ele fala algumas coisas a Davi. E uma delas é que Deus daria o trono de Israel a Davi para sempre. Então sempre o rei de Israel seria da linhagem do rei Davi. Deus poderoso. Porém aqui, no capítulo 22 de 2 Crônicas, nós vemos aqui reis sucedendo os reis, porém fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Nessa passagem aqui, o povo estava desviado totalmente do caminho do Senhor, estava seguindo ali os caminhos de Acabe, adorando ali a Baal, a Baalins, deixaram até mesmo de fazer a obra do Senhor no templo de Deus. Mas aqui, quando aparece o rei Acasias, que é filho de Jeorão, com Atalia, ele é morto, ele morre. E quando Atalia vê
que o seu filho havia sido morto, ela toma uma atitude de matar todos os outros da linhagem real. Atalia ali destrói os descendentes, aqueles que poderiam suceder o reino de Acasias, o reino de Judá. Porém, Acasias tinha um filho chamado Joás. E Acasias também tinha uma irmã chamada Jeozabeate. E esta irmã de Acasias, ela tirou ali Joás do meio dos descendentes real, para que ele não fosse morto como os demais por Atalia. Porque ali ela manda matar todos os descendentes da realeza e ela assume ali o trono de Judá. Atalia, como já falei aqui, ela era mãe de Acasias, ela era avó de Joás, ela era esposa de Jorão, filha de Acabe e Jezabel. Porém, isso que ela fez era um erro, e ela estava tentando ali destruir a linhagem, a casa de Davi. Nós sabemos que Acabe, a casa de Acabe se voltou a adorar a Baal e se voltou contra a presença de Deus. Ali Atalia era descendente direta da linhagem de Israel, que estava desviado do caminho do Senhor, que estava afastado da presença de Deus, e era alguém que ela levava ao povo a adorar a Baal, adorar a Baalins. Ali o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, estava de lado do reino de Judá. Porém, teve alguém que Deus teve por bem proteger. E aqui, quando aparece Joás, a Bíblia vai falar que ele foi escondido na casa de Deus. Atalia reinou sobre a terra. Toda a terra ali estava sob o domínio de Atalia. Porém, Joás, ele estava na casa de Deus, ele estava na presença de Deus. Quando o mundo tenta nos perseguir, quando o mundo tenta nos destruir a nossa fé, destruir a nossa esperança, que nós venhamos nos refugiar na casa do nosso Deus, porque ali Ele vai nos deixar em segurança, porque ali Ele vai preservar, aleluia, a palavra e a promessa dEle viva em nossas vidas. Maravilha, Deus! Joás, ele foi escolhido por Deus para reconciliar novamente o povo. Ainda criança, ainda um bebezinho, ele foi escondido na casa de Deus e foi criado ali por um sacerdote. Joás, ele nem sabia, não imaginava o que se acontecia, o que se passava. Porém, tinha alguém que tomava conta da vida dele. Tinha alguém que estava tomando as decisões da vida de Joás. Quem era esse alguém? Era o sacerdote Joiada. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. Tem muitas coisas nas nossas vidas que nós não estamos nem vendo ou percebendo. Tem muitas coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. Tem um sumo sacerdote no controle. Tem um sumo sacerdote me protegendo, te protegendo. Tem um sumo sacerdote à direita de Deus intercedendo pela minha e pela sua vida. Então, quando o diabo e o mundo quiser nos destruir, estiver nos perseguindo, ele vai nos esconder no seu pavilhão. Ele vai nos esconder debaixo das suas asas. Não se preocupa, o sumo sacerdote sabe o que está fazendo na minha e na tua vida. Maravilha, oh Espírito Santo. Quando Joás completa 7 anos,
o sumo sacerdote Joiada começa ali a agir. Ele começa a trabalhar ali para que Joás seja colocado no trono de Judá. Aleluia. E a gente vê que ele começa a conversar ali com os levitas, com os capitões, com os chefes do povo, com os anciãos, e eles começam a se preparar, porque nós sabemos que se Atalia descobrisse aquela trama, aquele modo de traição, eles seriam todos destruídos. Mas o sacerdote Joiada, ele começa a trabalhar para que Joás subisse ao trono de Judá. E quando chega ali no dia em que eles resolvem proclamar Joás como rei de Judá, todos aqueles sacerdotes, os levitas, os anciões, eles vêm para a casa do Senhor e eles se armam. Eles vêm para a casa de Deus e eles pegam ali lanças, espadas, escudos. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. Este lugar em que nós estamos, aleluia, também é lugar de batalha. Este lugar que nós estamos nesta noite também é lugar de se armar. Aleluia. Quando Joiada vai por Joás proclamar ali com os demais sacerdotes, eles pegam ali as lanças, as espadas, os escudos, para que aquele que tentasse intervir fosse morto, para que aquele que fosse contra, aleluia, aquele que era da linhagem real e por direito deveria estar no trono de Judá, se alguém se opusesse a essa opinião deles, esse alguém seria destruído. E para que eles fizessem isso acontecer, para que essa palavra fosse cumprida, eles precisaram estar na casa de Deus, armados, preparados. Aqui é lugar de batalha também. Nós precisamos estar armados e preparados para enfrentar o nosso inimigo. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, vai nos falar que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Precisamos estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Essa é a batalha que nós enfrentamos dentro da casa, dentro da presença do Senhor. O diabo vem contra a nossa vida, o diabo vem contra a nossa crença, nossa fé, vem contra a nossa santidade, mas nós precisamos estar armados e preparados para batalhar, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós também precisamos estar armados. Hoje, a Bíblia aqui vai nos falar que nós não vamos lutar contra a carne, contra o sangue. Nós não vamos pegar uma espada e guerrear contra outro homem, contra outra mulher. Aleluia, mas eu quero lhe dizer uma coisa. O inimigo de nossas almas é mais poderoso. Aleluia, ele não é de carne, ele é espiritual. Aleluia, é a potestade maligna que vem dia após dia, instante após instante, tentar nos tirar
desta casa, tentar nos tirar dessa presença, tentar nos tirar desse caminho, desse Deus, aleluia. Mas nós precisamos estar em espírito e em verdade, orando e buscando a face de Deus, para que possamos resistir às ciladas do diabo que vem contra nossas vidas. E quando ali os sacerdotes estão armados e proclamam ali Joás como rei de Judá, aquela que tentou destruir, aquela que tomar aquilo que era dele, não era dela. O reino de Judá não era para Atalia, o reino de Judá era para Joás. Aquela que roubou para ela aquilo que não era dela, aquilo que era dele, ela teve que ver alguém ser aplaudido, aleluia, alguém sentado no trono, alguém com a coroa do rei. Por mais que ela tentasse, por mais, alguns falam que ela morreu até mesmo sem saber que ele era filho de Acasias. Quando ela vê aquela cena, ela grita traição. Achava que era qualquer um outro ali tentando tomar o trono, mas não era traição, a traidora era ela. Joás era descendente, era herdeiro legítimo do reino de Judá. Eu quero lhe dizer uma coisa: por mais que alguém tente tirar de você aquilo que é seu por direito, por mais que alguém tente tomar para ele aquilo que Deus tem para a sua vida, ele não vai conseguir. Ele vai ver Deus cumprir na sua vida as promessas que ele lhe fez. Ele vai ver Deus cumprir na sua vida aquilo que você está pedindo em oração, chorando, tendo necessidade, mas Deus está contemplando, aleluia. E Ele é fiel e poderoso para te dar e nos dar aquilo que é nosso por direito. Quando Joás é feito rei de Judá, que matam ali Atalia, nós vemos que Israel vinha de reinos e reinos, assim como Judá, liderado por pessoas, governado por pessoas que tinham se apartado da presença de Deus. Mas ele, como fora criado na casa de Deus e cresceu na casa de Deus, aleluia, ensinado ali pelo sacerdote Joiada, que também era homem de Deus e conhecedor da palavra de Deus, Joás, ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Este é o conselho para mim e para a tua vida. Não vamos sair da presença de Deus. Não vamos seguir por caminhos, por conselhos daqueles que não estão na presença. Aleluia. Conselho de quem está fora da presença, nós não podemos guardar para as nossas vidas. Nós não podemos seguir uma multidão. Nós devemos seguir aqueles que seguem a palavra de Deus. Nós devemos seguir, aleluia, os ensinamentos de Cristo para as nossas vidas, para podermos ter a nossa vitória e o nosso galardão nas mansões celestiais. E ali o templo e a casa de Deus, os holocaustos, os sacrifícios, tudo já fazia-se ali muito tempo que a obra de Deus não era administrada como era e devia de ser. E aqui Joás, ele começa ali a voltar para os caminhos de Deus. Assim que ele assume o trono, o povo já destrói os altares, os templos ali que tinham sido feitos em Judá para outros deuses. Ali o povo não estava prosperando por causa da idolatria, por causa do pecado. Eu e você, nós não podemos sair da presença. Nós não podemos ir pelos que os outros estão falando e fazendo. Nós temos um Deus para servir. Nós temos um Deus para ser fiel. E quando ali eles destroem os templos dos outros deuses,
a presença de Deus começa a voltar sobre Judá. E Joás, ele manda ali aos sacerdotes repararem o templo de Deus, repararem a casa de Deus, devido ao abandono dos seus antecessores, de seu pai, de seu avô e de muitos outros reis que passaram e já não estavam dando atenção para a casa e para a obra de Deus. Joás, ele manda que fosse ali reparado o templo, reparado a casa de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: é tempo de nós repararmos o templo do Senhor. Que templo é este? Esta casa está boa, está confortável? Não. Eu falo do templo de 1 Coríntios 6:19. Nosso corpo, aleluia, nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito Santo. É este templo que chegou o tempo de nós estarmos reconstruindo, reformando. Não podemos deixar nenhuma brecha, nada aquilo que está fora da vontade de Deus pode estar entrando em nossa mente, em nosso coração, em nossas vidas. É tempo de restauração, é tempo de renovo, porque o dono da casa está vindo buscar. Aleluia. O arrebatamento está próximo, e a casa que estiver danificada, a casa que estiver com brecha, ela não vai subir. Nós precisamos renovar, nós precisamos nos consertar com o nosso Deus, para podermos estarmos firmes na presença dele, aguardando a sua preciosa e gloriosa vinda. O templo de Deus foi por inteiro renovado, reconstruído, tal como ficou melhor do que o que era antes, através desse alguém. Esse alguém que começou ainda criança, ainda um menino, aleluia, mas Deus trabalhando, transformando e preparando o futuro dele. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: aquele que cresce e vive na presença, Deus tem coisas grandes para ele. Aquele que cresce e vive na presença, Deus tem coisas gloriosas para a vida dele. Joás ali, durante todo o tempo em que era aconselhado pelo sacerdote Joiada, que era homem de Deus, que era homem que fazia o certo, Joás prosperou. Joás foi livre das mãos de Atalia, que queria, aleluia, lhe matar. Porém, quando o sacerdote Joiada, ele vem a falecer, Joás procura conselhos de outras pessoas de fora da presença, pessoas de fora da casa de Deus. E o fim dele, nós vamos saber. Infelizmente ele morreu, porque se desviou dos caminhos do Senhor. Mas quando estava no caminho, nos conselhos de Deus, do homem de Deus, quando ainda estava sendo criado na presença de Deus, ele estava prosperando. Não podemos sair, aleluia, da casa. Não podemos sair da presença. Não podemos sair desses conselhos, porque o inimigo está aí fora para nos tragar, para tragar as nossas almas, para tragar as nossas vidas. Mas se ficarmos e permanecermos na presença de Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso protetor. E quando Joás sai dos conselhos do sacerdote e segue os conselhos ali dos príncipes,
infelizmente, Deus manda ali um povo guerrear e ele é morto. Quantas pessoas que nós não conhecemos, que já andou na casa e na presença de Deus ao nosso lado, não resistiram, estão por aí afora, estão longe dessa presença, estão longe, aleluia, dessa casa. É porque deixaram esses conselhos, é porque deixaram esse caminho. E que eu e você nesta noite venhamos tomar toda a armadura de Deus para não sairmos dessa casa, para não sairmos dessa presença, porque estando aqui, aquele que se levantar contra nossas vidas vai cair por terra, porque mais poderoso é aquele que está com nossas vidas, é aquele que está guardando esta casa, é aquele que está zelando por essa palavra. E é isto que Deus tem para as nossas vidas nesta noite, e eu agradeço a minha oportunidade.